Estamos aqui na WG Investimentos para um panorama da semana. O nosso objetivo é trazer basicamente a agenda para essa semana e as perspectivas para a semana dos mercados financeiros e agropecuários no Brasil e no mundo. Essa semana segue carregada com muitos indicadores. O mercado reagiu ontem à ideia ou à possibilidade do Banco Central americano hoje, junto com sua reunião definindo a taxa de juros, trazer novas ajudas ou novos auxílios à economia americana, uma vez que o Fed, principalmente os diretores do Fed de Filadélfia, já haviam informado e dito ao mercado que a grande dificuldade da economia americana estava residindo na construção de novas vagas de emprego. A dificuldade do mercado de trabalho americano tem sido o principal freio da recuperação econômica por lá. Então, diante desses comentários, o mercado antecipando isso aí já vem imaginando que talvez tenhamos novas medidas ou novos auxílios vindo por aí. Diante disso, os mercados seguiram ontem um movimento positivo, otimista, mundo afora. Por aqui tivemos uma realização, basicamente de investidores estrangeiros, que talvez estejam tentando realizar seus lucros e buscar perspectivas melhores nos Estados Unidos, caso aconteçam essas mudanças esperadas. Mas tudo isso vai ficar ao longo do dia de hoje, então não tem como ainda não dá para sabermos exatamente o que vai acontecer por aqui. Mas a expectativa que rege o mercado é que a taxa de juros permaneça entre 0 e 0,25, o que já é muito baixo, então os Estados Unidos não tem espaço para uma queda de taxa de juros, isso não deve ser nenhuma novidade. Ainda na agenda internacional temos na noite de hoje dados vindo da China com produção industrial e gasto do consumidor, o que deve nortear aí as bolsas ao longo da semana, principalmente no setor de commodities, principalmente as relações com metálicas e petróleo. Então essa informação vinda aí no mercado chinês deve trazer bastante volatilidade, ou um viés muito positivo ou um viés bastante receio para as commodities e, portanto, para a nossa bolsa. Nossa bolsa é muito focada no setor de commodities. Então temos esses dados vindo por aí. Temos ainda dados do setor de emprego na zona do euro e também a revisão do PIB da zona do euro ao longo da semana. Então a semana bastante carregada em indicadores, são muitos os números que estão vindo por aí. Então temos bastante viés, um viés bastante tenso e bastante volátil para a bolsa ao longo da semana. Para o mercado corporativo, os números que vêm saindo, as empresas vêm divulgando seus relatórios. Tivemos aí já essa semana relatórios de Randon, Gol e algumas outras, MRV Engenharia, algumas outras empresas, vêm mostrando resultados satisfatórios ou pelo menos em linha com o mercado, o que mostra que o mercado corporativo segue muito bem, segue andando firme, mas talvez a economia ainda tenha alguns obstáculos a serem vencidos. Por aqui também vale lembrar, ontem tivemos a reunião, tivemos a ata do Banco Central, que trouxe o Boletim Focus, que trouxe aí o consenso dos economistas e dos agentes de mercado, mostrando que o PIB talvez não fique em 7,5, ele venha desacelerando, mas refletindo aí já uma perspectiva de menor inflação e menor taxa de juros. Então temos aí dois dados importantes, talvez a economia não se acelere tão rápido, mas é importante lembrar que a inflação é um grande problema e ela parece estar se mostrando controlada, ou pelo menos é o consenso dos integrantes do Boletim Focus. Para as commodities, o petróleo segue em queda agora, seguindo aí a perspectiva de taxa de juros nos Estados Unidos dos dados que o Fed possa trazer, e também os dados vindo da China hoje para trazer aí mais um horizonte, mais uma perspectiva para as cotações das commodities. Nas commodities agrícolas, boi segue forte, segue pressionado, segue em alta, uma vez que estamos se aproximando aí do vencimento do contrato de setembro, e isso está levando os preços às máximas do ano, o que era esperado e que já vinha sendo precificado. Para o milho, hoje iniciamos um mercado em queda, ainda segue forte na bolsa, 25,5, muito diferente do mercado físico, mas pressionado por exportações, por perspectivas de importação chinesa e pela dificuldade na China também de produzir milhos e pela seca na Rússia, que vem dificultando todo um cenário
de commodities. A soja também hoje iniciou em queda, seguindo as bolsas de Chicago, caindo bastante agora, caindo mais de 40 centavos de dólar, uma vez que o trigo puxou uma forte alta na semana passada e vem caindo forte hoje. Então as commodities agrícolas estão se ajustando depois das altas muito consideráveis da semana passada, mas vale o viés aí para um mercado ainda muito incipiente de informações, ainda muito carente de informações sobre como ficaria a situação russa, que é um dos maiores produtores de grãos do mundo, e como ficaria a situação chinesa, que também é o maior importador de grãos do mundo. Para o café segue as commodities, segue o dólar, então ele vem oscilando entre a casa de 1,97 205 dólares, oscilando mais em objetivos técnicos, uma vez que os fundamentos estão mais ou menos definidos. Bem, pessoal, era isso aí. Vale lembrar que se trata apenas de um informativo, de um boletim da perspectiva para a semana, e não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Muito obrigado, até a próxima.